A 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, reuniu os maiores especialistas e militantes dos direitos humanos para debater a situação do país nesse campo. A partir de agora, você acompanha um resumo dos painéis de debates que marcaram o evento realizado em Vitória, capital do Espírito Santo. Os 3 dias de evento foram divididos em 8 painéis. Cada um reuniu especialistas e militantes dos direitos humanos que debateram sobre temas específicos. No painel As Políticas Públicas para os Direitos Humanos, foi discutida a Lei de Acesso à Informação. O palestrante Jorge Hélio, conselheiro do CNJ, chamou a atenção do público para os direitos dos brasileiros terem acesso às informações do Estado. O artigo 1º da Constituição brasileira diz desse compromisso: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E tem os seguintes fundamentos. Qual é o terceiro fundamento, embora não haja hierarquia, repito, entre eles, qual é o terceiro fundamento citado? Dignidade da pessoa humana. Como é que pode um Estado efetivar um princípio de tamanha generalidade e abrangência, como é o princípio da dignidade da pessoa humana, se não houver transparência para toda a sociedade daquilo que ele gasta, para se diferenciar o que é gasto, o que é desperdício e o que é investimento? O painel, que tratou da dignidade, direitos econômicos, sociais e culturais, contou com a palestra do advogado e ex-presidente da OAB, Marcelo Lavenier. Ele defendeu uma divulgação mais ampla e frequente dos direitos humanos na imprensa brasileira. Todo esse esforço que a Ordem publique nos anais da conferência. Todo esse esforço, meus queridos participantes, não vale 15 segundos de televisão. Quando se traz numa conferência de direitos humanos o tema mídia e direitos humanos, estamos falando de uma coisa extremamente importante. Estamos falando de um não tema. Como diz Vinícius Lima, não tema é aquele tema que não atinge a pauta dos jornais, da televisão e do rádio. A mídia, numa democracia, se sujeita, como qualquer um dos outros setores, a controles democráticos, a responsabilidade democrática. Ainda no segundo painel, o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, Henrique Ley Andrade, defendeu o direito de resistência como recurso para dar mais efetividade aos fundamentos constitucionais que dizem respeito à dignidade da pessoa humana. A resistência democrática, todos nós já sabemos. Qual é o desafio? É a resistência humanista. Essa disparidade social gritante, vergonhosa, de exclusão, enquanto perdurar no Brasil, não há como dar efetividade às normas de direitos humanos. É preciso resistir a tudo isso. Já no terceiro painel, o tema foi dignidade e acesso à justiça. Um dos palestrantes, o ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, César Brito, destacou recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou um coronel por crime de tortura no período da ditadura. A decisão que condenara o coronel Brilhante Ustra pelos seus crimes de tortura no Brasil. E é bom que registremos isso na nossa carta, porque é uma decisão histórica para o Brasil. Nós temos que compreender, como tem compreendido um mundo, que o futuro da tortura tem relação direta com o futuro do torturador. Cada um torturador, cada um cidadão autoritário nesse mundo tem que saber que seus crimes jamais serão perdoados. Jamais serão anistiados. O quarto painel, que encerrou o segundo dia do evento, trouxe como tema dignidade e proteção dos direitos da criança e do adolescente e contou com a palestra do desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favreto. Analisar sobre dois enfoques. Primeiro, os direitos previdenciários que têm alguma relação direta ou indireta com a criança e adolescente e enfrentar as dificuldades, as limitações
e qual a posição do julgador que eu entendo, pelo menos que eu procuro desenvolver, na busca da efetivação desses direitos. Porque nós vamos enfrentar na análise desses direitos sociais sempre muitas questões que não estão disciplinadas, né? Que adequadamente para a legislação ela nem sempre contempla situações novas, e eu entendo que há uma necessidade dos operadores da justiça se antecipar um pouco a essas mudanças. O tema Dignidade e Grupos Vulneráveis abriu o último dia da conferência e foi o assunto do 5º e 6º painéis. O deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, falou sobre a luta pelo casamento civil de pessoas do mesmo sexo e do combate à homofobia. Por não termos direito ao casamento civil, nós homossexuais temos quase 126 direitos a menos que os heterossexuais. Há, portanto, aí uma discriminação jurídica que solapa o princípio da Constituição Cidadã, que diz que todos somos iguais perante a lei. A Constituição proclama isso, mas de fato não somos iguais perante a lei. Nós não somos cidadãos, porque quando alguém tem menos 126 direitos que outro num país, nós não podemos considerar que essas pessoas que têm os direitos subtraídos cidadãos. Não somos cidadãos. Portanto, a batalha pelo casamento civil não é uma batalha, é uma batalha tão importante quanto a criminalização da homofobia. A criminalização da homofobia, ou seja, a equiparação da homofobia ao racismo, é algo importante. É algo importante desde que a gente também discuta quais são as penas previstas, porque eu sou particularmente a favor de um estado penal mínimo. Eu não acho que a prisão resolva. O penúltimo painel tratou da dignidade no sistema prisional. O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Pedro Valls Fel Rosa, afirmou em palestra que a corrupção no Brasil configura ameaça à ordem pública e atribuiu a culpa pela impunidade ao próprio sistema judiciário. Está na lei, por escrito, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. No Brasil, a corrupção suga dos cofres públicos o equivalente ao orçamento de 7 grandes ministérios, ou 1,35% do produto interno bruto a cada ano. Este é o mesmo país sobre cujo solo morrem 20 crianças a cada dia por falta de saneamento básico. Quero, com isso, dizer que se este quadro não configurar ameaça e gravíssima à ordem pública, então não saberia mais conceituá-la. Apesar disso, quantos grandes acusados por corrupção respondem presos a seus processos neste momento em nosso país? Será que a ordem pública só é relativa aos miseráveis, autores, em sua grande maioria, de crimes comparativamente muito menos graves? Este, repito, o problema maior, causa principal de todos os outros. Aos miseráveis, a cadeia. Aos abonados, a sentença judicial transitada em julgado. O 8º e último painel da conferência promovida pela OAB teve como tema o Sistema de Proteção dos Direitos Humanos. O ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo Vanucci, destacou a importância do trabalho da ordem para esclarecer os crimes ocorridos no país na época da ditadura militar. O Ministério Público prepara várias ações com um tema que o Supremo terá de examinar, que é o desaparecimento. Sem corpo não há homicídio, é crime continuado, e o Ministério Público lembrará ao nosso Supremo que ele já tomou 2 decisões de extradição de argentinos com base nesse argumento. E eu tinha combinado com a UNE, tinha conversado com a Didamus no Rio, a importância da OAB com o saber do direito que ela acumula, com a experiência e o saber advocatício, defesa dos direitos humanos, que ela ajudasse a proliferação dessas ações civis. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, encerrou os trabalhos da conferência. Em sua palestra, o ministro abordou a Comissão de Verdade como instrumento para alcançar justiça e paz. Qual é a finalidade da Comissão Nacional da Verdade? Examinar e esclarecer as graves
violações dos direitos humanos praticadas num período mais amplo que o da ditadura militar que nós conhecemos, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica, para que, em cima do conhecimento do passado, nós possamos reconstruir o futuro, reconciliar, mas reconciliar tendo noção absoluta das gravidades dos abusos praticados, das ilegalidades, das irregularidades, para que nós possamos conhecê-la. Não para perdoá-la, mas para, tendo uma compreensão, talvez racionalmente seja mais fácil construir um país para o futuro. As bases para que a ordem continue a ser essa entidade forte, essa entidade que tem o respeito e a credibilidade do povo brasileiro, permaneça presente entre nós, depende sempre da atuação corajosa de cada uma advogada e de cada um advogado, na defesa das causas mais impopulares, mas na defesa daquilo que temos como convicções pessoais, ideais de vida e, sobretudo, ideais em termos de missão da nossa entidade. Estamos antenados com a Constituição da República. Queremos, sim, esta sociedade livre, soberana, sem preconceitos e que pratique sempre a tolerância. É fundamental que nós olhemos para os nossos irmãos como irmãos. Só assim estaremos respeitando os direitos humanos. Parabéns a todos, muito obrigado pela realização deste evento e pelo prestígio à nossa entidade. Um abraço.